Olá, você que tem assistido os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e também nos likes. Os seus likes são muito importantes para que nós possamos estar cada dia avaliando os vídeos, fazendo novos vídeos e recebendo até mesmo as sugestões para que possamos sempre trazer uma mensagem para a sua fé, para a sua comunhão e servir de bênção a você, seus amigos e a todos quantos vocês compartilharem. Hoje eu quero falar sobre duas situações na vida de uma pessoa e os seus resultados. O primeiro texto eu quero ler 1 Samuel capítulo 17, versículo 50. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. O segundo texto, 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Duas situações na vida de Davi, duas circunstâncias que trouxe resultados positivos e negativos e que serve de alerta para nós. Primeira situação, Davi é um jovem, cheio do Espírito Santo, adorava a Deus, servia ao Senhor e trabalhava para o seu pai cuidando das ovelhas. É enviado para o arraial de Israel que estava em combate com os filisteus. Ao chegar ali, se defronta com o desafio do gigante Golias. Resultado, Davi se dispôs a enfrentar o gigante Golias, porque Davi sabia que Deus era com ele, que Deus agia através da vida dele, e que ele tinha a bênção de Deus, e que a vitória dele viria de Deus, e que ele também teria uma experiência nova com Deus, assim como Deus lhe havia concedido a experiência para matar um leão e um urso, defendendo as ovelhas de seu pai. Com a sua fé, ousadia e a presença de Deus na vida dele, ele vai e enfrenta o gigante com uma simples funda e uma pedra. Resultado, o gigante cai e é derrotado por Davi sem espada. Isso trouxe para Davi honra, homenagem, casou com a filha do rei, se tornou capitão do exército e ainda abençoou a sua família. Um ato de fé e coragem de Davi ao enfrentar um grande desafio na qual todo o povo já estava amedrontado e até mesmo fugindo. Trouxe a bênção, a manifestação do poder sobre a vida de Davi, sobre Israel e a sua família. Segunda situação, tempo de guerra, de batalha, o Davi já está rei, mas ele manda os seus soldados para a guerra e ele fica no palácio. Qual é o resultado? Ele sai para passear, vê uma mulher se banhando, Betseba, esposa de um dos seus 30 valentes, Urias. Manda trazer ela ao seu palácio. Ali eles acabam tendo um relacionamento adúltero. Envia ela para a sua casa. Ela dá a notícia que está grávida. Ele tenta trazer Urias para forjar um plano para que, como se o filho fosse de Urias. Mas Urias era homem honrado. Ele era homem de caráter, de personalidade. Devido aos seus companheiros estarem na guerra, ele não vai ter com a sua mulher. Resultado, Davi traça um plano de morte, envia pelas mãos de Urias a Joabe, e Urias acaba sendo morto. Quando passa o tempo de luto, ele casa com Betseba e aparentemente tudo ficou normal. Mas isso foi mau aos olhos do Senhor. Com um ato de falta de vigilância de Davi, trouxe tristeza, morte, tribulação, adversidade e desonra para Davi. Duas situações. Uma traz resultados positivos grandíssimos, a outras negativos e tristes.
Então, nós temos que analisar as nossas circunstâncias e buscarmos discernimento espiritual para que esses fatos não aconteçam em nossas vidas, para que nós possamos estar sempre atentos ao conselho da palavra de Deus. Por isso eu quero ler aqui alguns versículos para você, para que você não venha cair nos mesmos laços do inimigo. Por isso nos declara a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Primeiro conselho da palavra de Deus: tome cuidado com a sua natureza humana. Não brinque com a sua natureza humana, não brinque com o seu ser, porque ela possui fraquezas, forças, que pode te dominar, te contrariar e fazer você desobedecer e cometer atos que trarão tristeza, angústias e dor no sofrimento. Na nossa carne, na nossa natureza humana, habita o pecado. E o pecado é uma força muito grande que homem nenhum consegue vencer e resisti-lo, a não ser pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela virtude do Espírito Santo, pela obediência. Então, siga esse conselho da palavra de Deus. Não brinque com a natureza pecaminosa. Outro fato muito importante também, que você tem que analisar, não somente a sua natureza, mas com um ser que está sempre próximo. Efésios 4, 27. Nem deem lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. O diabo, ele aproveita as circunstâncias, as situações, as nossas inclinações, os nossos desejos, para lançar as suas setas e os seus dardos, fortalecendo a nossa natureza pecaminosa, para que venhamos desobedecer a Deus, desagradar a Deus e cometer aquilo que é errado. Na vida de Davi, a seta dele atingiu o quê? Em desejar a mulher do próximo, em querer ter com ela e ter um momento de prazer. Resultado: consequências tristes na vida de Davi. Perdeu filhos, perdeu o palácio, viveu tempos de guerra. Então, não dê lugar ao diabo. Esteja sempre atento e vigilante às astutas ciladas do diabo, revestido com a armadura de Deus e discernindo pelo Espírito Santo, para que em todos os momentos você possa ser muito mais do que vencedor. Eu quero ler também um conselho do Senhor Jesus Cristo. Esse conselho, ele é muito importante, aonde nós aprendemos com ele, aqui no livro de Mateus, capítulo de número 26, onde o Senhor Jesus Cristo ali, ele vai orar, e ele declara a seguinte palavra para os discípulos. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tenha vigilância, comunhão com Deus, esteja sempre conduzido e dirigido pelo Espírito Santo, porque assim a natureza humana, ela é fraca, ela é falha e ela é débil para vencer as concupiscências e as setas do inimigo, mas o Espírito é pronto, preparado, fortalecido, e a oração e a vigilância te antecipa a toda e qualquer estratégia, plano e ação do inimigo contra a sua vida. Outro texto muito importante também, que quase não se fala hoje, mas influencia muito a nossa vida, está em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruirmos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cuide da tua mente, dos teus pensamentos. Aquilo que entra pelos teus olhos vai influenciar os teus pensamentos, que vai exercer um domínio sobre os teus sentimentos e vai fortalecer ou a tua natureza espiritual ou a tua natureza carnal. Uma mente limpa, purificada,
edificada e que medita na palavra de Deus, ela vai ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Mas uma mente que se alimenta, que é totalmente influenciada e recebe informações negativas sobre o pecado, sobre as concupiscências da carne, sobre as coisas que rondam esse mundo, é uma porta aberta para o inimigo, é um laço para que o inimigo venha destruir a sua vida. Alimente a sua vida com aquilo que é produtivo. E o último conselho que a Bíblia nos dá é: se revista das armas da luz. Nos diz assim em Romanos 13:11: digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e vestamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em moralidades libertinais, nem em discórdia e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. Esses conselhos que a palavra de Deus nos dá têm um único propósito: que a nossa vida esteja aberta não somente para a presença de Deus, mas para a ação de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram e realizem em nossas vidas e que possamos viver o melhor de Deus nessa terra. E qual é o melhor de Deus nessa terra? Primeiro, a salvação da nossa alma. Segundo, a morada e a habitação do Espírito Santo em nosso coração. Terceiro, fazermos a vontade de Deus e realizarmos a sua obra. Quarto, desfrutarmos das promessas de Deus em todas as áreas da nossa vida. E quinto, sermos participantes de um reino eterno que jamais terá fim, na volta gloriosa do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas promessas e muito mais têm uma finalidade: Deus ser conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, cuidado, duas situações na vida de Davi demonstrou, não somente na história dele, mas demonstra para nós que nós podemos colher coisas positivas e negativas. A colheita é certa, a colheita é sempre maior do que aquilo que é semeado, mas o homem e a mulher que atenta aos conselhos da palavra de Deus e que direciona a sua vida segundo a orientação do Deus vivo e verdadeiro, a sua colheita, que é medida recalcada, sacudida e transbordante, será de vida, paz, vitória e triunfo. Por isso, cuidado, obedeça os conselhos da palavra de Deus e em todas estas coisas seja muito mais do que vencedor. A primeira experiência na vida de Davi glorificou a Deus e honrou ao Senhor e demonstrou a sua fé. A segunda experiência, como o texto que eu li, foi mal aos olhos do Senhor, entristeceu a Deus, desonrou a Deus e trouxe consequências negativas na vida de Davi. Que a sua vida seja diferente, seja abençoada, sal e luz, e um exemplo para todos quanto, ao olharem para você, falarem: eu quero conhecer esse Deus, eu quero servir esse Deus, eu quero desfrutar a promessa desse Deus, porque Jesus é fiel e Ele faz e realiza muito mais além do que pedimos ou pensamos, quando o nosso coração está totalmente voltado para Ele e andamos com sabedoria, discernimento e obediência à sua palavra. Guarde essa palavra no teu coração e que o Senhor Jesus Cristo seja contigo, te guardando, protegendo, te livrando dos laços do diabo e das tentações desse mundo, para que você seja um guerreiro valente, valoroso, vitorioso em tudo, em todas as coisas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez lembrando, se inscreva no nosso canal, toque o sininho, dê likes para nós e compartilhe esse vídeo para que sirva também de bênção, não somente esse vídeo, mas os outros do canal, que são palavras de Deus para abençoar a sua vida e todos aqueles que verem, em o nome do Senhor Jesus Cristo.